Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e já vamos aí direto à nossa próxima entrevista. Vamos falar sobre o aumento nas vendas de medicação sem eficácia comprovada para o Covid-19. Embora não haja evidências científicas de que alguns medicamentos previnam ou curem a Covid-19, um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia mostrou que as vendas da hidroxicloroquina mais que dobraram de 2019 para 2020. O aumento foi ainda maior no caso da ivermectina, atingindo 557%. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Tarcísio José Palhano. Ele é assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácias, o CFF. Bom dia, professor. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, viu, professor? Professor, quais os medicamentos que, impulsionados por essa pandemia, estiveram na lista dos mais vendidos no ano passado? Olha, Fábio, inicialmente houve um aumento pronunciado em algumas substâncias como hidroxicloroquina, vitamina C, vitamina D, ivermectina um pouco depois, e chamando muita atenção, especialmente o caso da vitamina C e da hidroxicloroquina, que foram aumentos realmente muito, muito pronunciados. Isso foi bem no início. E também chama muita atenção de que, nesse mesmo período em que o Conselho fez essa pesquisa, o Conselho Federal de Farmácia, houve um medicamento que teve suas vendas reduzidas, não é? Muito curioso, que foi o caso do ibuprofeno. E ambas as coisas estão associadas à pandemia, né? O aumento para alguns, não é? Como você falou, por as pessoas acreditarem que se beneficiariam do uso, aliás, ainda hoje acreditam, e no caso da queda do ibuprofeno foi porque em um determinado momento foi divulgado que pessoas que estavam com a Covid-19 e que estavam utilizando ibuprofeno tinham apresentado agravamento do quadro. Então, curioso que isso repercutiu na redução de vendas. Depois se viu que não tinha nenhuma correlação. O professor, mais uma vez a gente agradece sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo essas informações, porque não tem um dia que não se abre qualquer canal de televisão ou algum veículo de comunicação que a gente não vê sobre esse assunto hoje tão abordado, né? O tratamento precoce. Qual que é o posicionamento do Conselho Federal de Farmácia em relação a esse chamado tratamento precoce? Porque isso dá mesmo, é o desespero das pessoas de tentar se proteger dessa pandemia aí, né, que assolou o mundo e tem causado temor às pessoas. Veja bem, o Conselho Federal de Farmácia é o órgão máximo da profissão farmacêutica no país. Né? É o órgão que fiscaliza, que normatiza a profissão e fiscaliza o exercício profissional. E, historicamente, independente de pandemia, historicamente o Conselho Federal realiza no mês de maio, todos os anos, especialmente na última semana, uma ação intensa sobre a promoção do uso racional dos medicamentos, né? E se utilizando dos meios de comunicação, é claro, que são os meios que mais atingem a população. Então, como é que um órgão que se propõe a defender o uso racional dos medicamentos poderia agora vir a concordar com o uso off-label de medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica? Então, é claro que o Conselho Federal de Farmácia é absolutamente contrário ao uso dessas substâncias pela absoluta falta de evidências científicas sobre a eficácia e a segurança dessas substâncias na pandemia da Covid-19.
Professor Tarcísio, o senhor falou agora o termo off-label, né? O senhor poderia explicar para o nosso espectador o que significa esse termo e, ao mesmo tempo, explicar também qual a obrigação do farmacêutico em relação a dispensar, né, que determinados medicamentos têm essa prescrição para uso off-label? Fábio, excelente a pergunta, porque na realidade se fala muito, se tem falado muito, né? A imprensa fala muito e com certeza boa parte da população não sabe de que se trata. Quando um laboratório, uma indústria farmacêutica requer o registro de uma substância no órgão regulador de qualquer país, no nosso caso a Anvisa, e o laboratório, a indústria, tem que apresentar todo um dossiê no qual constam a indicação ou as indicações para as quais ou para a qual essa substância deverá ser utilizada. Então, off-label, uma tradução literal bem até meio grosseira, significa fora da bula, significaria fora da bula, ou seja, seria o uso de um medicamento para uma determinada doença ou um sinal ou um sintoma, etc., para o qual ou para os quais essa substância não foi registrada no órgão sanitário competente. Então, isso é o que caracteriza o uso off-label de qualquer medicamento. Quanto à atuação do farmacêutico, o Conselho se preocupou, lançou uma carta aberta à população, e também, claro, dirigida aos farmacêuticos, enfatizando os cuidados que o farmacêutico deve ter no momento de dispensar um medicamento, para que as pessoas saibam também, dispensação é um termo técnico que significa liberação do medicamento. Então, isso é já uma obrigação do farmacêutico ao dispensar qualquer medicamento. Ele tem que avaliar as condições legais e técnicas da prescrição, porque a dispensação é um ato farmacêutico. Então, no momento que, por algum motivo, haja alguma incoerência, algum equívoco, ou mesmo algum erro em uma prescrição, o farmacêutico tem a obrigação de entrar em contato com o prescritor para esclarecer dúvidas e só depois proceder à dispensação. Então, agora, no caso isso, repito, é sistemático, né? Independente de pandemia. É claro que agora esses cuidados se intensificam, porque é muito importante que, primeiro, utilizando a sua pergunta, né, primeiro que as pessoas saibam realmente o que é off-label, né, uso off-label, depois que se fale sobre as reações adversas daquelas substâncias. Não existe nenhum medicamento, nem mesmo os isentos de prescrição, que sejam isentos de reações adversas. Nenhum. Professor Mas Tarcísio, graves ou menos graves, todos os medicamentos podem desencadear reações adversas. professor, E uma série de outras informações, como interações, etc., porque o paciente pode estar fazendo uso de outros medicamentos e agora ter prescrição de novos medicamentos e não ter atentado para essa possibilidade. Então, são informações úteis para respaldar, para sustentar a condição técnica e legal do ato da dispensação de medicamentos pelo farmacêutico. professor, eu quero até pegar o gancho nisso que o senhor está falando, né, sobre as consequências, né, de uma pessoa tomar um medicamento que não é o medicamento devido para o problema que ela está, né, e no caso da pandemia, que até hoje, com bastante informação, ainda tem gente que teima em dizer que determinados remédios fazem sim bem para quem está com a doença de Covid-19 ou que acaba precavendo a pessoa de ser infectada com a doença. Quais as consequências que uma pessoa tem ao ingerir esse tipo de remédio que não são os remédios mais adequados para a doença, professor? Fábio, mais uma vez, uma excelente questão para aclarar a sociedade, a população. Veja bem, eu vou pegar um pedacinho do que eu disse na resposta anterior. Não há medicamento que não possa promover riscos, desencadear riscos, porque o medicamento é uma substância estranha ao organismo. Todas as vezes que você usa um medicamento, o organismo responde, né, de uma maneira ou de outra, dizendo assim, opa, peraí, eu não lhe conheço, tal, o que é que você quer aqui? Enfim, ele responde com
alguma manifestação que é chamada de reação adversa, ou efeito adverso. Então, repito, isso é inerente a todo e qualquer medicamento. Imagina no momento que você está se expondo deliberadamente ou por influência de terceiros, de conhecidos, de amigos, ou, o que é pior, mesmo de pessoas da área da saúde, você está se expondo ao uso de um medicamento que você vai, além de não obter qualquer efeito terapêutico benéfico, você está se sujeitando a reações adversas que você não teria nenhuma necessidade de se expor para que elas pudessem vir a acontecer. Então, repito, além do não proveito, do não benefício daquela substância, o paciente está se expondo às reações adversas. Essas sim, repito, podem acontecer para qualquer medicamento em qualquer pessoa. Então, de novo, esclarecer a população que não faça isso, não faça isso. Porque, inclusive, é uma possibilidade, por exemplo, muita gente está fazendo isso por automedicação também. Então, existe também o risco de, ao utilizar um medicamento por automedicação ou mesmo por indicação, a pessoa está mascarando um diagnóstico primário anterior que tenha sinais ou sintomas mascarados, né, pelo uso daquele medicamento. E isso só vai piorar o quadro, vai retardar a identificação, a definição do diagnóstico e, consequentemente, a iniciação, a introdução da terapêutica adequada. Agora, professor, esses remédios, nesse momento de pandemia, que algumas pessoas teimam em tomar, dizendo que vai ajudar em relação ao Covid-19, essas pessoas estão conseguindo comprar esses remédios na farmácia apenas com uma receita médica? Teria como, de repente, as farmácias fazer um pouco mais exigências para quem fosse comprar esse remédio e não só a receita? Olha, Fábio, essa conduta ela é delegada pela própria Anvisa, pela agência reguladora. Então, houve um determinado momento nessa pandemia que, como essas vendas aumentaram muito, né, de vários desses medicamentos que a gente já mencionou, a agência incluiu alguns desses medicamentos, inicialmente a hidroxicloroquina, especialmente a hidroxicloroquina, ela colocou num rol de substâncias que são controladas de maneira particular, peculiar, mais rigorosa. Existe uma portaria na Anvisa, desde 1998, a portaria 344, que é quem determina como fazer o controle dessas substâncias, que são, especialmente, no início sempre era somente assim, relacionado aos medicamentos chamados entorpecentes e psicotrópicos, por causa da questão de dependência, etc. O que a Anvisa fez? Quando percebeu esse aumento bem exagerado, ela colocou algumas substâncias, como hidroxicloroquina, ivermectina, etc., nesse mesmo esquema de controle especial. Só que ela fez isso, e isso levou a uma queda, né, nas vendas, porque tinha que ter a receita e, em um determinado momento, tinha que ter a retenção da receita, etc. Isso resultou na diminuição das vendas, na queda das vendas. Mas um pouco depois, uns meses depois, a própria Anvisa mudou a norma, né? Deixou de exigir essa norma, passou a exigir apenas a receita normal. Desculpa. Então, o que aconteceu? As vendas voltaram a aumentar, porque o rigor da legislação fez com que as vendas diminuíssem acentuadamente. E depois o afrouxamento da mesma legislação possibilitou que as vendas voltassem a crescer intensamente. Ou seja, professor, pelo que o senhor está nos explicando aqui,
No momento como esse, que ainda vivemos a pandemia e que ainda existem pessoas defendendo a utilização de medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica que façam bem para a saúde das pessoas que tomam esse medicamento. O rigor da legislação nesse momento deveria ser bastante rigoroso mesmo, bastante forte. Não é o momento de afrouxar a legislação. É isso, né? Eu concordo com você. Não teria sido o momento, tá? Mas a situação atual é essa. E a farmácia, ela tem que seguir as normativas nos aspectos legais e sanitários da agência reguladora e nos outros aspectos técnicos e éticos, etc., as normativas do Conselho Federal de Farmácia. O farmacêutico não pode ultrapassar esses limites. Professor, eu nem quero citar aqui como exemplo os remédios que estão sendo tomados por algumas pessoas em relação ao Covid-19, mas eu quero pegar um gancho no que o senhor falou no começo aí da nossa entrevista, que o senhor disse que assim que apareceu a pandemia, houve muito aumento de vitamina C e de vitamina D, né? As pessoas passaram a consumir mais isso, achando que isso daí poderia, de alguma forma, ajudar a precaver a doença. Por exemplo, uma pessoa que toma de forma indiscriminada vitamina C, vitamina D, ela não precisa, mas ela vai lá na farmácia e compra e passa a tomar com uma certa frequência. Que tipo de problema de saúde a pessoa pode ter por causa dessa medicação sem necessidade, professor? Pegando o exemplo da vitamina C, né? Na realidade, as necessidades fisiológicas de vitamina C, elas variam entre 50 e 60 miligramas por dia. Isso é possível obter perfeitamente com a alimentação, não é? Algumas frutas, a acerola, o caju, muito mais inclusive do que a laranja, que se fala tanto, algumas frutas elas são muito ricas em vitamina C. Então, teoricamente, a não ser que você apresente uma doença chamada escorbuto, em que há deficiência de vitamina C, que você precisa suplementar isso externamente, né, via medicamentos, teoricamente não há necessidade de você fazer uso de vitamina C terapeuticamente falando, via medicamentos. E todo o excesso que geralmente são comprimidos de 500 miligramas, até de 1 grama, etc., todo o excesso ele vai para a eliminação renal, ou seja, falando claramente, ele sai na urina. Então, existem riscos, né, de isso modificar o pH da urina, o potencial hidrogênio iônico da urina, e isso, inclusive, favorecer a ocorrência de determinado tipo de infecção, etc. Sobrecarrega os rins, professor? Sobrecarrega os rins? Sim, de certa forma, sim. Né? De certa forma, sim. É porque os medicamentos, a grande maioria dos medicamentos se excreta por via renal, certo? Sai pela urina. E o rim tem que excretar todas as outras substâncias que são rejeitadas pelo organismo. Então, é mais uma tarefa para a função renal. Mas se lembre que nós estamos falando de uma substância ácida. Então, isso interfere nessa relação ácido-básico que existe no nosso organismo. Então, nós não, inicialmente, não há essa necessidade. E no caso da vitamina C, pode inclusive haver formação de cálculos, né? De cálculos pelo uso intensificado, aumentado da vitamina D. E o sol está aí para nos fornecer a vitamina D sem nos cobrar nada. Professor, por tudo isso que o senhor está falando, eu entendo que a legislação permite que a farmácia venda ali fora do balcão, né, sem receita, alguns medicamentos ali. Agora, não é porque a legislação permite que, às vezes, o consumidor tem que entrar numa farmácia e fazer compra ali como se ele estivesse no supermercado, né? Encher a cesta ali de remédio porque ele acha que tudo aquilo vai fazer bem para ele. Qualquer remédio, né, como o senhor falou no início da entrevista, que é tomado sem a devida receita, sem a devida orientação por
parte de um profissional, ele pode trazer algum risco para a população. É isso, né, professor? É isso mesmo, Fábio. Existe uma coisa, o Conselho Federal de Farmácia travou uma verdadeira batalha, né, com o órgão sanitário no momento em que estava para ser decidido se os medicamentos considerados isentos de prescrição médica, eles deveriam ou não deveriam ficar fora do balcão. O Conselho defendia que não, né, que todos os medicamentos ficassem dentro, no interior da farmácia, exatamente para tentar, se não evitar, pelo menos minimizar essa possibilidade de a pessoa entrar, pegar o seu medicamento, como se estivesse comprando uma bala, né, e utilizar. Então, quando o medicamento está dentro do balcão e que a pessoa, o paciente, demonstra interesse em adquirir, o farmacêutico tem a obrigação de questionar esse paciente. Para que você quer isso? Para que você vai usar? O que pode haver de consequência com o uso dessa substância, etc. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E os medicamentos isentos de prescrição médica, hoje, eles são acessíveis fora do balcão da farmácia. Então, muitas vezes, a pessoa usa medicamentos sob prescrição, por exemplo, e vai lá e pega um medicamento isento de prescrição que, por acaso, interaja com um que ele está usando sob prescrição. Ele não sabe disso. E as consequências podem ser muito importantes. Hábitos alimentares, o hábito de utilizar álcool sistematicamente. Tudo isso pode interferir na resposta de um medicamento e no agravamento ou não das chamadas reações adversas. Professor, nosso tempo aqui está quase esgotado, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Muitos setores, né, de comércio, setores de atividade econômica que ficaram abertos aí em grande parte desse tempo aí com pandemia no Brasil. Alguns profissionais acabaram sendo infectados, isso porque tiveram contato com o público, por mais que tomassem cuidados, álcool, máscara, mas às vezes os profissionais acabam sendo infectados também. Em relação aos farmacêuticos no Brasil, houve muitos profissionais que se infectaram, que chegaram a ter a doença de forma grave, houve óbitos. Como é que o senhor pode nos informar? O que o senhor pode nos informar a respeito disso? Houve sim, houve muitos casos de colegas farmacêuticos contraírem a infecção, porque, veja bem, dependendo do posto de trabalho do farmacêutico, ele está bastante exposto. Por exemplo, os colegas farmacêuticos que atuam nos laboratórios de análises clínicas, eles estão fazendo análises ali às 8 horas do seu trabalho ou mais por dia. Então, eles estão em contato com o vírus, não é? Então, eles têm risco, eles correm muito risco. Devem trabalhar com todas aquelas proteções que a gente já sabe. O colega que está na farmácia, que nós chamamos de farmácia comunitária, esta farmácia que está disponível nas ruas, não é, ao público, ele também pode estar em contato com pessoas que estão com Covid, às vezes assintomáticas, às vezes que não têm noção que estão, e por isso eles também correm riscos. Os colegas farmacêuticos que trabalham, por exemplo, na farmácia hospitalar, dentro dos hospitais, eles estão em contato direto com os pacientes por causa da dispensação dos medicamentos e por causa da sua ação clínica em determinados setores, por exemplo, nas próprias UTIs. Né? Então, tem havido, sim, casos de colegas que contraíram a Covid-19 e também, infelizmente, ontem mesmo eu vi um caso de colegas que foram a óbito pela Covid. Infelizmente, às vezes não há a devida divulgação disso e a gente não tem conhecimento da real quantidade de colegas que já foram vítimas da Covid. Mas, com certeza, sim, adoecimentos e mortes pela Covid-19 entre farmacêuticos. Professor Tarcísio José Palhano, assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Lília. Muito obrigado, André. Obrigado a vocês todos. E eu, particularmente, e com certeza o próprio Conselho Federal de Farmácia,
estão à disposição de vocês quando vocês julgarem que nós podemos ser úteis à sociedade, levando a informação séria, ética, técnica, né, para que as pessoas saibam, não necessariamente somente no momento da pandemia, mas durante toda a vida, que as pessoas possam ter informações e, através dessas informações, as pessoas mudarem a sua postura, a sua conduta em relação ao uso de um bem tão precioso como é o medicamento. Muito obrigado. Obrigado, bom dia, bom trabalho, professor. Obrigada, professor. Muito obrigado. Obrigado. O Jornal da Rede Alesp acabou de falar com o Tarcísio José Palhano. Ele é assessor da presidência do Conselho Federal da Farmácia e falou sobre os aumentos nas vendas de medicações sem eficácias comprovadas para a Covid-19. Belas informações, né, Fábio? Foi uma aula para a gente do que ocorre hoje nas farmácias Brasil afora, né, Lilian? Com certeza. E o deputado Fernando Cury destinou, através de emenda parlamentar, R$800 mil para o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. O recurso será destinado para a obra de ampliação do prédio, onde são realizados os procedimentos de transplante de medula óssea. O valor destinado agora soma-se a outros 17 milhões e 700 mil reais conquistados. O hospital é uma referência no tratamento oncológico para 498 municípios paulistas e mais 500 de outras regiões. O parlamentar disse que sabe do tratamento de excelência oferecido pelo hospital no tratamento do câncer e que é a unidade que mais atua na questão de transplante de medula óssea em todo o hemisfério sul. Além disso, ele vai permanecer trabalhando em prol da população. Jornal da Rede Alesp. Voltamos a falar aí da Covid. O número de novos casos de Covid-19 diminuiu pela 4ª semana consecutiva em todo o mundo, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. Em sua atualização epidemiológica semanal, a OMS afirma que mais de 3 milhões de novos casos do novo coronavírus foram registrados na semana passada, o que representa um declínio de 17% em relação à semana anterior. Este é o menor número de casos registrados desde a última semana de outubro. Os Estados Unidos foram responsáveis pelo maior número de novos casos do Covid-19, com 871.365 casos. De todas as regiões, a África viu o maior declínio nos casos, 22%, enquanto o Mediterrâneo Oriental viu o menor, 2%. Jornal da Rede Alesp. E o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, inaugurou as novas instalações do setor de comunicação da Alesp e o novo estúdio da Rede Alesp. Exatamente, Lilian. Estiveram presentes na inauguração o primeiro secretário, deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, e o segundo secretário, deputado Milton Leite Filho, do Democratas. O deputado Cauê Macris, do PSDB, atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, inaugurou junto à mesa diretora as novas instalações do setor de comunicação da Casa e o novo estúdio da Rede Alesp. Estiveram presentes o deputado Enio Tato, do PT, atual primeiro secretário, e o deputado Milton Leite Filho, do DEM, atual segundo secretário. Durante a inauguração do novo estúdio, a mesa diretora participou do programa Alesp Cidadania, onde o presidente Cauê Macris falou sobre a gestão eficiente. A casa ela é administrada por 3 parlamentares, né? O presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, uma gestão compartilhada, onde ao longo dos últimos 2 anos nós tivemos a oportunidade. Todas as decisões que a gente toma, sempre de maneira unânime, bem harmonizada, né? Num novo conceito de gestão do Poder Legislativo. Especificamente aqui, né, falando da comunicação, né, nós mudamos totalmente a sistemática do modelo de comunicação do Poder Legislativo, por vários motivos. Primeiro, com o advento da tecnologia, a internet presente na vida das pessoas, que é uma realidade muito grande, redes sociais, mídias sociais, e todos os parlamentares têm a sua própria rede de comunicação. Então, nós sentíamos a necessidade que a Rede Alesp, a antiga comunicação da Assembleia, né, e hoje Rede Alesp, ela pudesse ser uma produtora de conteúdo
para a mídia de cada um dos parlamentares. Então isso é hoje uma realidade. Hoje, todas as falas de plenário, instantaneamente, os parlamentares recebem nos seus celulares, por WhatsApp, aquilo que falaram. A produção de conteúdo, pela Rede Alesp, ela é constante e os parlamentares usam isso nas suas próprias mídias, nas suas próprias redes. O deputado Enio Tato destacou sobre os benefícios da modernização do setor para os parlamentares e toda a população. Essa modernização, eu lembro que a gente tentava fazer desde o primeiro mandato. Então essa gestão é uma gestão singular, Cauê e Milton, porque a gente colocou em prática tudo aquilo que muitos presidentes, a direção da casa não conseguia colocar, ficava amarrado. E colocando em prática a gente começa a ficar feliz porque a gente percebe que a modernização ajuda em tudo, ajuda no trabalho dos parlamentares, no funcionamento da casa, dos funcionários, no andamento e principalmente no atendimento da população, que é o fator mais importante. De forma transparente, e com economia. O deputado Milton Leite Filho frisou sobre a evolução da Alesp durante a gestão da atual mesa diretora. Foi a maior economia da história da Assembleia, foi nessa legislatura. 385 milhões, se não me falha a memória. Eu gostaria que as câmeras filmassem aqui atrás. Tudo isso daqui é levando para a população mais transparência, mais eficiência, com menos dinheiro. É o que a população quer hoje. E nesse momento nós estamos com a transmissão do Jornal da Rede Alesp pelo YouTube, está bem? Então você acompanha todo o jornal até o 12h45 pelo YouTube e aqui no sinal da TV aberta você fica com as comissões da casa. Voltamos a falar aí do destaque da semana, né, Fábio? É o destaque aqui da Assembleia, que onde foi inaugurada aqui a nova Rede Alesp, você olhando ali para trás, ó. Os novos estúdios, a nova comunicação da Assembleia Legislativa, onde fizemos um conteúdo, a presidência mostrou agora um conteúdo unificado aí das informações que passam para você, telespectador. E também teve o quê? O Poupa Tempo Digital, que foi inaugurado no subsolo da Assembleia Legislativa, que fornece mais de 150 serviços para a população. Você quer fazer um pré-cadastro, entra no site do Poupa Tempo ou abaixa o aplicativo do Poupa Tempo Digital. Lá nós temos serviço do Detran, CDHU, enfim, mais de 154 serviços para você, povo paulista. Mais uma conquista aí dessa nova secretaria, da nova legislatura aqui, dessa legislatura do deputado Cauê Macris, que foram 2 legislaturas seguidas, que pautou muito pelos princípios de economicidade, transparência e eficiência. Isso sem contar que ele também, essa atual presidência, conseguiu devolver para os governos, para o cofre público, um repasse de mais de 500 milhões de reais aí, um valor muito grande, para tentar ajudar a combater a pandemia do coronavírus. É isso, né, Fábio? Exatamente, né? E voltamos agora com o Jornal da Rede Alesp. E a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com você. Nós voltamos em instantes com mais informações. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.